Matheus Chu, para falar conosco diretamente de Brasília, com a BRS. E aí, Chu, o ministro Fernando Haddad não passou pelos jornalistas na chegada hoje ao Ministério da Fazenda e também não foi apresentado o plano do governo, mesmo tendo tido a reunião, que a gente falou bastante ontem ao longo do dia, do presidente Lula com o vice Geraldo Alckmin, que definiria exatamente de que forma o Brasil poderá ajudar tantas empresas exportadoras, tantos empregos que dependem disso também devido ao tarifaço. André, essa reunião não foi conclusiva. Ficaram algumas pendências nesta discussão que ocorreu aqui no Palácio do Planalto, aliás, de onde eu falo com vocês agora, depois de falar no início do programa no Ministério da Fazenda. O ministro Fernando Haddad não falou à imprensa porque ainda não tem este fechado. Embora na área econômica ele já esteja desenhado há alguns dias. Mas a reunião de ontem terminou com algumas pendências que não foram detalhadas pelo Palácio do Planalto, mas que serão discutidas ao longo desta terça-feira, especialmente no nível técnico, entre servidores do governo. O presidente Lula não deve participar de uma nova reunião para dar aval a estas mudanças, porque são questões pontuais, segundo informou a assessoria do Palácio do Planalto. O presidente Lula está aqui na sede do Executivo, tem reuniões internas ao longo do dia, nenhuma agenda de anúncio do pacote está prevista, portanto, o anúncio não deve ocorrer nesta terça-feira. O vice Geraldo Alckmin, inclusive, tem compromissos fora de Brasília nesta terça-feira. Isso aumenta, né, Andressa, Giane, a pressão dos empresários, dos setores atingidos por uma solução. Porque, como a gente tem dito aqui, o tarifaço foi anunciado há bastante tempo, o governo já sabia que a medida entraria em vigor, tem discutido medidas de auxílio desde então, mas até agora não as efetivou. E isso, é claro, cria uma insegurança para as empresas, muitas delas aí com risco, inclusive, de darem início a demissões em razão destas incertezas. O governo tem falado até agora em 3 linhas de atuação. Uma delas voltada a crédito mais barato, com juros subsidiados, participação do BNDES, dinheiro do Tesouro para o subsídio. E as informações que a gente tem, divulgadas de forma preliminar até agora, dão conta de que a ajuda será maior para as pequenas empresas e também analisando dentro de cada setor o impacto individual das empresas. Uma análise CNPJ a CNPJ foi feita, disse ontem o ministro Fernando Haddad, se referindo a um trabalho executado pelo MDIC, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, cujo titular é o vice Geraldo Alckmin. Porque dentro de um mesmo setor, a gente pode citar aqui o caso dos pescados, por exemplo, tem indústrias que exportam mais ou menos para os Estados Unidos, tem indústrias que têm mais ou menos dificuldades de encaixar esta exportação para outros destinos. Então tudo isso vai ser avaliado para que em níveis a ajuda seja oferecida, maior evidentemente para as empresas mais afetadas e levando em conta o tamanho de cada uma, a condição que ela tem de realocar esta produção. Bom, Chu, a gente tem falado muito do plano de contingência, claro, porque são medidas imediatas, né, de ajuda imediata, novos mercados, e o governo tem um papel essencial para ajudar, para estimular essa procura de novos mercados. Eu estava acompanhando, li uma entrevista do presidente da Apex, a Agência de Promoção para Exportações, e eles estão fazendo algumas reuniões, mas ainda com países com potencial pequeno de compra. Tu tem percebido aí uma agilidade maior do governo federal também neste outro caminho que precisa ser traçado, porque essas medidas do plano de contingência são paliativas, né? E Trump não tem dado sinalização de grandes recuos. Vai ser preciso, sim, buscar novos mercados com rapidez. Exato, Jane. E o problema é que buscar mercados com rapidez exige, sim, vontade, agilidade política, mas também é algo difícil de resolver, porque as negociações envolvendo outros países, elas invariavelmente são demoradas, né? Quando envolve produtos alimentícios, todo um processo de análise, de vigilância, de um cuidado que os outros países têm, e também a possibilidade de concorrência, do Brasil entrar para substituir outra parceria que já está consolidada. Tudo isso gera complexidade para uma solução rápida. O que eu tenho percebido, Jane, do ponto de vista aqui político, é uma aproximação do governo, e o governo faz questão de mostrar isso, com os países do BRICS.
presidente Lula, na semana passada, fez ligações demoradas ao primeiro-ministro da Índia, depois ao presidente da Rússia, tem conversas marcadas também com a cúpula do governo chinês, e essas ligações, que são amplamente divulgadas, são uma forma também de mostrar que os Estados Unidos podem eventualmente ser substituídos caso mantenham essas tarifas ao Brasil. O problema é que são mercados diferentes, né, Giane? Estados Unidos tem este perfil de um ticket maior, de um poder de compra maior, né, de absorver alguns itens da produção industrial do Brasil, que países como a Índia e a China, a Rússia, não têm automaticamente. Então, este também é um ponto de dificuldade. As negociações, você citou uma entrevista da Apex, elas são conduzidas, de fato, quando envolvem um acordo comercial com outros países, ou pela Apex ou pelo Itamaraty, Ministério de Relações Exteriores. Pontualmente, quando envolve o agro, por exemplo, Ministério da Agricultura, na indústria, com auxílio aqui do MDIC. Mas, repito, são conversas e tratativas complexas e demoradas. Então, Giane, preocupa de fato porque as medidas paliativas, mesmo que sejam abrangentes, o ministro e vice-presidente Geraldo Alckmin tem dito que será um pacote robusto, elas são, sim, paliativas, temporárias e não vão trazer uma solução concreta para empresas que talvez vão levar anos para conseguir realocar esta produção. E, por outro lado, está muito travado o diálogo com o governo dos Estados Unidos. O ministro da Fazenda tinha para amanhã, quarta-feira, uma reunião com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, que foi cancelada pelo governo americano. Haddad diz que isso ocorreu por uma atuação direta de Eduardo Bolsonaro. É uma força que, segundo ele, tem atuado para bloquear qualquer contato entre o governo federal e a Casa Branca. E nesse cenário de diálogo interrompido e de novos mercados que são complexos, demorados, a indústria, especialmente, fica muito suscetível e com muitas incertezas. Giane. Obrigada, Chu. Bom dia, bom trabalho para ti. Valeu, até mais. Matheus Chu, conosco diretamente de Brasília.